Masculinidade feminista. Quando o movimento feminista contemporâneo começou, tinha uma facção anti-homem feroz. Mulheres heterossexuais individuais chegaram ao movimento recém-saídas de relacionamentos em que o homem era cruel, mau, violento, infiel. Vários desses homens eram pensadores radicais que participavam de movimentos por justiça social, falavam em nome dos trabalhadores, dos pobres, defendendo justiça racial. Mas quando a questão era gênero, eles eram tão sexistas quanto os companheiros conservadores. Mulheres individuais chegavam furiosas, vindas desses relacionamentos, e elas usavam essa fúria como catalisador da libertação das mulheres. À medida que o movimento progredia, à medida que o pensamento feminista avançava, ativistas feministas intelectuais enxergavam que homens não eram o problema, que o problema era o patriarcado, o sexismo e a dominação masculina. Era difícil encarar a realidade de que o problema não estava apenas com os homens. Encarar essa realidade exigia uma teorização mais complexa, exigia reconhecer o papel que as mulheres tinham na manutenção e perpetuação do sexismo. Quando mais mulheres se afastaram de relacionamentos destrutivos com homens, foi mais fácil enxergar o cenário como um todo. Ficou óbvio, mesmo que homens individuais abrissem mão do privilégio patriarcal, o sistema do patriarcado, o sexismo e a dominação masculina ainda estariam intactos e as mulheres ainda seriam exploradas e oprimidas. A mídia de massa conservadora constantemente representava as feministas como mulheres que odeiam homens. E quando havia uma facção ou sentimento anti-homem no movimento, eles destacavam isso como maneira de desacreditar o feminismo. Nessa representação das feministas como mulheres que odeiam homens, incluíram o pressuposto de que toda feminista era lésbica. Apelando para a homofobia, a mídia de massa intensificou o sentimento antifeminista entre os homens. Antes de o movimento feminista completar 10 anos, pensadoras feministas começaram a falar sobre como o patriarcado era prejudicial para os homens, sem alterar nossa crítica feroz à dominação masculina. Políticas feministas foram expandidas para incluir o reconhecimento de que o patriarcado tirou certos direitos dos homens, impondo neles uma identidade masculina sexista. Homens antifeministas sempre tiveram uma voz pública forte. Os homens que temiam e odiavam o pensamento feminista e as ativistas feministas rapidamente organizaram sua força coletiva e atacaram o movimento. Mas desde o início do movimento, houve um pequeno grupo de homens que reconheceu o feminismo quanto tão válido para o movimento por justiça social quanto os demais movimentos radicais que os homens apoiaram ao longo da história de nossa nação. Esses homens se tornaram nossos camaradas na luta e nossos aliados. Mulheres heterossexuais individuais ativistas do movimento com frequência estavam em relacionamentos com homens que se esforçavam para aceitar o feminismo. A conversão deles para o pensamento feminista era frequentemente uma questão de encarar o desafio ou correr o risco de acabar com laços íntimos. Facções anti-homem dentro do movimento feminista se sentiam ofendidas com a presença de homens antissexistas, porque a presença deles estava contrária a qualquer insistência de que todos os homens eram opressores ou de que todos os homens detestavam mulheres. Isso promoveu o interesse de mulheres feministas, que buscavam maior mobilidade de classe e acesso a formas de poder patriarcal para polarizar homens e mulheres, colocando-nos em categorias bem definidas de opressor e oprimida. Elas representavam todos os homens como inimigos, a fim de representar todas as mulheres como vítimas. Esse foco nos homens desviava a atenção dada ao privilégio de classe por ativistas feministas individuais, assim como o desejo de aumentar o poder de classe. Essas militantes individuais, que incitavam todas as mulheres a rejeitar homens, recusaram-se a olhar tanto para os laços de carinho que mulheres compartilhavam com homens, quanto para os laços econômicos e emocionais, fossem positivos ou negativos, que conectam mulheres a homens que são sexistas. As feministas que pediam o reconhecimento de homens como camaradas em batalhas jamais receberam a atenção da mídia de massa. Nosso trabalho teórico criticando a demonização dos homens como inimigos não mudou a perspectiva das mulheres que eram anti-homem. E foram as reações à representatividade negativa dos homens que levou ao desenvolvimento de um movimento de homens que era anti-mulher. Ao escrever sobre o movimento da libertação do homem, chamei atenção para o oportunismo que sustentava esse movimento. Esses homens se identificaram como vítimas do sexismo, trabalhando pela libertação dos homens. Identificaram papéis sexuais rígidos como a principal fonte de sua vitimização. E, apesar de quererem mudar a noção de masculinidade, não estavam preocupados com a exploração sexual e a opressão de mulheres.
De várias maneiras, o movimento dos homens refletiu as características mais negativas do movimento das mulheres. Ainda que facções anti-homem dentro do feminismo tenham ocorrido em pequeno número, é difícil mudar a imagem de anti-homem que as mulheres feministas têm no imaginário coletivo. Claro, ao caracterizar o feminismo como anti-homem, eles conseguiram desviar a atenção da responsabilidade que eles têm pela dominação masculina. Se a teoria feminista tivesse oferecido visões mais libertadoras de masculinidade, teria sido impossível para qualquer pessoa dispensar o movimento com a justificativa de ser anti-homem. Em grande extensão, o movimento feminista falhou em atrair um grande número de mulheres e homens, porque nossa teoria não abordou com eficiência não só o que os homens podem fazer para ser antissexistas, mas também como poderia ser uma masculinidade alternativa. Frequentemente, a única alternativa para a masculinidade patriarcal, apresentada pelo movimento feminista ou pelo movimento dos homens, foi a visão de homens se tornando mais femininos. A ideia do feminino que foi evocada surgiu do pensamento sexista e não representava uma alternativa. O que é e foi necessário é uma visão de masculinidade, em que a autoestima e autoamor da pessoa, que é única, formam a base da identidade. Culturas de dominação atacam a autoestima, substituindo-a por uma noção de que obtemos nosso senso de ser a partir do domínio do outro. Para mudar isso, homens devem criticar e desafiar a dominação masculina sobre o planeta, sobre homens menos poderosos e sobre mulheres e crianças. Mas devem também ter uma visão clara do que é a masculinidade feminista. Como você pode se tornar o que você não consegue imaginar? E essa visão ainda precisa ser totalmente esclarecida por pensadores feministas, homens e mulheres. Como é frequentemente o caso, em movimentos revolucionários por justiça social, nós somos melhores em nomear o problema do que em pensar em uma solução para ele. Nós sabemos que masculinidade patriarcal incentiva homens a serem patologicamente narcisistas, infantis e psicologicamente dependentes dos privilégios, ainda que relativos, que recebem simplesmente porque nasceram homens. Muitos homens sentem que a vida será ameaçada se esses privilégios lhe forem tirados, já que não estruturaram qualquer identidade essencial significante. Por isso, o movimento dos homens tentou positivamente ensinar homens a se reconectar com sentimentos, a resgatar o garoto perdido e a nutrir a alma, o crescimento espiritual. Nenhum corpo significativo de literatura feminista surgiu para dialogar com garotos, para dizer a eles como construir uma identidade que não seja fundamentada no sexismo. Homens antissexistas pouco se educaram para a consciência crítica que inclui o foco na juventude, principalmente o desenvolvimento dos garotos adolescentes. Como consequência dessa falha, agora que as discussões sobre a educação de garotos estão ganhando atenção nacional, as perspectivas feministas são claramente, se é que de alguma forma são, parte da discussão. Infelizmente, estamos testemunhando o ressurgimento de pressupostos misóginos, nocivos, de que mães não conseguem criar filhos saudáveis, de que garotos se beneficiam de noções militares patriarcais da masculinidade, que enfatizam disciplina e obediência à autoridade. Garotos precisam ter a autoestima saudável, eles precisam de amor. E políticas feministas sábias e amáveis podem proporcionar a única fundamentação para salvar a vida dos garotos. O patriarcado não vai curá-los. Se esse fosse o caso, todos eles estariam bem. A maioria dos homens nesta nação se sente perturbada pela natureza de sua identidade. Mesmo apegados ao patriarcado, eles estão começando a intuir que ele é parte do problema. A falta de empregos, a natureza pouco recompensadora do trabalho remunerado e o aumento do poder de classe das mulheres têm tornado difícil para os homens, que não são ricos nem poderosos, saber em que posição estão. O patriarcado capitalista da supremacia branca não tem capacidade de proporcionar tudo o que prometeu. Vários homens estão angustiados porque não se engajaram nas críticas libertadoras que poderiam possibilitar a eles encarar o fato de que essas promessas estavam fundamentadas em injustiça e dominação, e, até mesmo quando cumpridas, jamais levaram os homens à glória. Ao atacar a libertação e, ao mesmo tempo, reforçar os pensamentos patriarcais capitalistas de supremacia branca, que assassinaram sua alma, eles se mostraram tão perdidos quanto vários garotos. Uma visão feminista que adere à masculinidade feminista, que ama garotos e homens e exige, em nome deles, todos os direitos que desejamos para garotas e mulheres, pode renovar o homem norte-americano. Principalmente, o pensamento feminista ensina a todos nós como amar a justiça e a liberdade de maneira a nutrir e afirmar a vida. Claramente, precisamos de novas estratégias, novas teorias, diretrizes que nos mostrarão como criar um mundo em que a masculinidade feminista prospere.